estender as nossas mãos sobre o Gabriel. Uma alegria ter ele conosco novamente, né? Essa Semana Santa, então o seminário pediu para que o seminarista vivesse esse tempo na sua paróquia e nós laçamos ele, né? E ele prontamente atendeu. E olha como é as coisas de Deus. Hoje o Nilson ia pregar. Quando eu disse para ele que o Gabriel estaria por aqui, ele disse: não, convide o Gabriel então. Olha que providente, o Nilson não pôde vir hoje, né? Então era para ser o Gabriel mesmo, né? Deus sabe de tudo. Então eu queria que você estendesse sua mão agora e orasse por esse jovem vocacionado, esse amigo, esse irmão, esse filho dessa paróquia, para que a unção de Deus recaia sobre a vida dele mais uma vez. E o Espírito Santo possa potencializar o sacramento do batismo a qual ele recebeu. E que o Senhor possa agora realizar uma grande efusão do Espírito em sua vida, para que ele possa ser boca santa de Deus para nós, para que ele possa ser um sinal que indica para nós o caminho do Senhor, e que o Senhor possa agora ungir, que o Senhor possa agora santificar os seus lábios, o seu coração, a sua mente, para que nós possamos mergulhar neste mistério de amor de Deus por nós, através do seu ministério, através dessa pregação. Que Maria Santíssima possa passar à frente e cumprir com o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Que o Espírito Santo nos enche neste momento. Que hoje não seja mais só uma noite. Hoje é uma noite de segunda-feira em que nós nos preparamos para o grande ápice da nossa igreja, que é a paixão do nosso Senhor. Que nós não saiamos daqui o mesmo. Amém? Podemos sentar. Muito bem, então, como a lei disse, eis-me aqui hoje mais uma vez. Hoje, se é uma alegria poder estar servindo este ministério de pregação, ainda mais aqui, né, na minha casa, da onde eu saí, da onde vem a minha vocação. Bom, tem alguns rostinhos que eu não conheço, ou talvez eu tenha visto, mas não sei se eu tenha partilhado um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Maria. Eu sou seminarista atualmente na Arquidiocese de São Paulo e, como eu disse, eu sou fruto dessa paróquia, né? E venho aqui hoje, então, graças a Deus, com essa missão. E hoje para falar de um tema que é capaz de rasgar o nosso coração. É um tema que para nós hoje não pode ser um tema qualquer, não pode ser só uma formação, não pode ser só um momento que a gente vai ouvir aqui e vai ficar por aí mesmo. Hoje é uma terça-feira que é especial para nós. Essa semana a igreja nos convida a refletir de uma forma onde a gente se coloca participantes do Calvário. E falar de Calvário, a gente começamos domingo. O que teve domingo? Domingo de Ramos. E nós saímos em procissão, né? Fazendo menção, fazendo memória, justamente a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E é a partir daí que eu quero começar aquilo que eu tenho para dizer para vocês, aquilo que o Senhor foi colocando no meu coração nessa semana, na semana anterior que eu já vinha rezando. E ele me apontava justamente aquelas pessoas que estavam acolhendo Jesus naquele momento, naquela Jerusalém
toda aquela galera com os ramos, toda aquela galera, né, alegre, Jesus ali no humilde jumentinho, se preparando para se entregar. E eu não sei se vocês lembram, mas quem estava na minha última pregação aqui no grupo, eu citei uma fala de Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, onde ele falava sobre a Via Sacra. E uma coisa interessante que ele disse naquele momento foi que nós vivemos a Via Sacra todos os dias. E aí eu não entendi muito direito naquela hora, mas depois eu passei a rezar e Deus foi falando no meu coração. Papa Francisco pedia que nós fôssemos como Verônica e Cirineu, aqueles que vão ao encontro do Jesus crucificado, aqueles que vão ao encontro de Jesus que está passando por sua flagelação. E aí eu comecei a refletir nisso e tem tudo a ver com o tema que o Senhor colocou para a gente esta noite. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que a gente não pode deixar que a entrega de Jesus tenha sido em vão. E a gente às vezes se depara na catequese, principalmente com a juventude, e ele sempre tem uma pergunta assim pra gente assim: tá, mas Jesus nos salvou, certo? Mas nos salvou do quê? Você consegue responder isso no seu coração? Do quê? Pra quê? Pra que ele se entregou na cruz? Pra que Jesus sofreu tudo aquilo? Jesus era um Deus masoquista, só queria sentir dor? Teve um propósito. E aí eu quero convidar vocês a abrir a Sagrada Escritura para a gente ir lá em Isaías 53, a partir do versículo 4. Versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Amém? Todo mundo achou aí? Está na misericórdia aqui na frente, gente. Um pouquinho mais. Todo mundo amém? Antes da gente fazer essa leitura, uma coisa que eu gostaria de fazer uma menção. Não esqueçam que Isaías está no Antigo Testamento. E a primeira coisa que a gente se depara é com a revelação divina. Olha só o que Isaías vai dizer, hein? Vamos lá. E no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho, mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como um cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. E aí a gente vai lá para o versículo 12. Visto que entregou a si mesmo à morte, foi contado entre os criminosos, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos, e pelos criminosos fez intercessão. E pelos criminosos fez intercessão. Isaías já premeditava nesse momento que o Senhor seria esmagado, que
não saberia de como seria, não saberia da forma, porque é uma revelação divina e ainda estava se cumprindo o Evangelho. Mas Isaías já nos dava uma grande dica, que alguém seria o grande Redentor, que alguém seria aquele que iria pagar pelas nossas culpas. E Deus vem me colocando muito forte no coração, que nessa Semana Santa precisa vir à nossa mente o porquê da entrega da cruz. Às vezes a gente não dá conta, e aí a gente entende que a entrega da cruz serviu somente aquele tempo. Aquelas pessoas acolheram Jesus em Jerusalém, aquelas pessoas gritaram crucifica-o, aquelas pessoas crucificaram e ele morreu por aquelas pessoas. E às vezes isso fica tão distante, não chega a nós. E aí o que Deus incomodava no meu coração era onde será que a gente aparece nessa história aí? E aí ao olhar para o Domingo de Ramos, aquela galera toda feliz, somos nós, louvando, vamos buscar o amor de Deus lá no céu, aqui na terra, chuva de graça, né? Quantas formas a gente não mostra a nossa alegria de louvar, de bendizer a Deus. Amém. Mas ao decorrer da história, conforme Jesus vai fazendo um exercício de conversão em nós, aí a gente começa a mudar de lado. Porque aquele povo era o mesmo povo que acolheu. E aí essa reflexão que o Senhor fazia ao meu coração, Ele dizia assim: por que me louvas, mas me feres? Por que me louva, mas me feres? Chega a ser um ato hipócrita, daquele que diz que ama, mas não corresponde a esse amor. Então, meus amados, o que eu quero hoje deixar o coração de vocês é que nós façamos uma revisão na nossa vida. Hoje a gente está passando por tantas questões, tantas dificuldades, onde a cruz de Cristo vem sendo esquecida. Um exemplo disso, a gente teve agora o acidente da catedral, lá em Paris, todo mundo sabe. E eu vi alguns pronunciamentos de alguns bispos, e eles lamentaram o ocorrido, mas disseram uma coisa bem interessante. Disseram que é triste uma destruição de um templo da Igreja Católica. Templo esse que passou por revoluções, se eu não me engano enfrentou 2 guerras, revoluções, tantos ataques à igreja naquele momento na França. Mas o pior de tudo não é a destruição do templo, mas a destruição daqueles que estão ao redor ou dentro desse templo. Se é triste um templo desmoronar, uma catedral como aquela que carregava tanta história, imagina esse povo que carrega a cruz de Cristo, que carrega nas nossas costas o sangue redentor. O que tem que ficar claro para nós é que hoje a gente é chamado a uma entrega, mas uma entrega de amor, uma entrega de se enamorar pela cruz de Cristo, a qual os mártires nos ensinam, a qual os santos nos ensinaram ao longo da história. E nos ensinam até hoje, com grandes exemplos que a gente tem. E isso precisa ser parte do nosso coração, precisa ser parte da nossa história. Porque Jesus é crucificado de tantos modos. Hoje, o nosso povo grita pelas praças, crucifica-o. Quando nós liberamos nosso discurso de ódio, quando nós nos desregramos com a nossa sexualidade, hoje devastamos aquilo que é precioso para nós. Se é triste manchar um templo sagrado, imagina o templo que é o templo do Espírito Santo, que somos nós. Os matrimônios hoje, muitas vezes de qualquer jeito, muitas vezes levado de qualquer jeito. As vocações levadas
de qualquer jeito, sem seriedade, sem desejo de santidade. Isso tudo foi me fazendo a refletir esses tempos. E essas falas dos bispos, para mim, foi muito significante. E partindo desse pressuposto que nós somos o povo que grita crucifica-o, a gente é o mesmo povo que vai colher a ressurreição. E essa parte é tão interessante que é a parte que entra a misericórdia de Deus. Quando a gente fala da misericórdia de Deus, a gente fala de um Deus que, vão dizer os místicos, existe uma visão de um místico, de um santo, me esqueci o nome dele, mas era um padre do século III, um nome difícil, e ele dizia assim, que no momento em que Jesus estava crucificado, Satanás estava acima da cruz. Porque naquele momento da entrega, ele entendia, pelo seu orgulho, que ele estava vencendo. E todos os anjos da corte celeste estavam ao redor, prontos para devastar a humanidade. Porque aquele povo que gritou crucifica-o gerava ira em muitos dos anjos que estavam para proteger como milícia celeste. E aí no momento em que Jesus, ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Todos os anjos passam a defender os homens. Essa é uma visão mística de um santo. Tudo isso eu não quero falar de angiologia, entrar nesses temas, mas tudo isso para dizer que cada dia dessa Semana Santa eu quero dizer ao seu coração que foi por você. Isso precisa ficar claro no seu coração. Foi por você. Se Jesus entrou triunfante no domingo, como nós celebramos, foi por você. Se Jesus se foi flagelado, se entregou livremente, foi por você, por mim, por nós. E se Ele, por misericórdia, nos perdoa daquilo que fizemos, foi por você. E o interessante é que para que a gente consiga ser parte dessa redenção, a gente precisa de algo que é hoje muito relativizado. Que parece ser algo negativo, mas eu falando um pouco agora para vocês, eu digo que não é. O arrependimento. Quando a gente olha para a história de Judas, é uma história interessante de ser refletida, porque Judas Iscariotes, inclusive nós meditamos ele na segunda, na terça, da Semana Santa, Judas Iscariotes, ele é conhecido como traidor. Seu principal enfoque, quando alguém fala, o que traiu Jesus, aquele lá que vendeu ele por 30 moedas para ele ser crucificado, esse Judas. Mas ainda na história de Judas, em meio à condenação do Cristo, Judas, ele pensa em voltar atrás. Ele busca o arrependimento. E Judas, não muito bem sucedido na sua tentativa de voltar atrás, porque Jesus já estava em meio à condenação, ao flagelo. O que Judas se faz depois? Se suicida. E eu partilhava com a galera do grupo de jovens nesse domingo e falava assim para eles, é um debate que a teologia ainda não consegue explicar e talvez nem vá conseguir, acredito eu, se Judas foi condenado ou não. Mas o que é importante dessa história é que o fator principal que é discutido não é em cima da traição de Judas. É em cima da sua segunda opção,
que foi talvez não receber a misericórdia de Deus, não se abrir à misericórdia de Deus. E por isso ele acabou optando pelo suicídio. Então, quando a gente olha para essa história de Judas, a gente acaba refletindo um pouco e fala: como é que eu estou bebendo, como é que eu estou me servindo dessa misericórdia de Deus? Porque Deus, Ele não cansa de nos perdoar. Somos nós que cansamos de pedir perdão. E hoje o pecado caiu numa relativização imensa. Seja com os leigos, no clero, onde for. Para muitos, hoje, o pecado caiu numa relativização. E por consequência o seu arrependimento também. E olhando para essa história de Judas, a gente consegue restaurar essa essência do arrependimento, porque eu penso assim, cara, Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo matou os cristãos. Tomé custou acreditar. Todos são santos. Diferença. A diferença é que a cruz de Cristo, ela nos pede um retorno. Eu preciso voltar aos braços do Pai. Não é à toa que Ele foi crucificado de braços abertos. A diferença entre os apóstolos, todos que hoje a gente conhece como canonizados para Judas, é que eles voltaram para os braços do Pai, para a misericórdia. Eu não sei vocês, mas Paulo auxiliando na morte dos cristãos é tão grave quanto. É claro que a gente está falando de um Deus, mas é uma morte, é um pecado mortal. Tudo isso para te dizer que eu e você temos chance. Temos chance. Eu não sei qual está sendo a situação da sua vida. O que te faz hoje entregar Jesus à cruz? Quais são as suas 30 moedas? O que está sendo as suas 30 moedas? Porque eu vou te falar uma coisa. Qualquer que seja o pecado, qualquer que sejam as delícias que vivemos, quais sejam as máximas das nossas culpas, nenhuma delas tem um valor real quando se coloca na balança de um Deus que nos amou e se entregou. Amém? Então que hoje isso venha fazer um sentido do nosso coração. Que nós deixamos ser curados por essa cruz, que nós deixamos ser encontrados por esse Jesus que vem ao nosso encontro. Não pense que o erro é trair. É também. Mas a gente tem retorno. E a cruz, ela nos ensina que nós precisamos morrer para ressuscitar. Precisamos que nós deixemos algo que é velho para ser novo. Isso vai ser a síntese, do que é o batismo, em primeiro lugar. Nós somos batizados para ter uma vida nova e, principalmente, quando nós adentramos os ministérios, nós adentramos a nossa vida de vocação sacramental. Deus nos convida a todo momento a isso. E eu quero partilhar com vocês mais uma passagem, mas essa não precisa pegar. Paulo aos Filipenses. Olha só o que Paulo fala. Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e estar com Cristo. Por isso, me é muito melhor
mas permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Sei que ficarei e continuarei com vós, para proveito vosso e para a alegria de vossa fé, a fim de que por mim aumente a vossa glória em Cristo. Sinto-me num dilema. Desejo partir e estar com Cristo. Paulo está falando que ele queria morrer. Vocês entenderam a mesma coisa que eu? Aí eu lembro de uma frase de Teresa d'Ávila que ela fala assim: eu morro por não morrer. E aí parece coisa de louco, né? Parece que é um povo suicida, parece que é um povo doido. Mas olha que interessante. A morte, ela é o fim da qual nós fomos feitos. Bento XVI, no seu tratado de escatologia, que fala sobre a vida eterna, sobre a morte, ele nos fala isso com uma excelência muito grande. Do quanto nós fomos feitos para a morte. A morte é o que vai selar a nossa veste nupcial com o Cordeiro, que é o Cristo. E aí, hoje, a gente tem um dilema porque muitas pessoas demonizam a morte. Vê a morte como uma coisa muito, sei lá, negativa, se assim posso dizer. E se a gente entendesse que um cemitério é um monte de almas esposas que foram ao encontro do amado, acho que a coisa ia ficar um pouquinho mais interessante para a gente refletir sobre a morte. Quantas almas esposas o Cristo não recebeu? E a partir disso, nós começamos a compreender o que me faz ser merecedor dessa vida eterna. Em que momento eu sou participante dessa cruz de Cristo? Jesus, ele no momento da sua entrega, daqueles que gritavam crucifica, como eu disse, e que crucificaram, muitas vezes fazem o nosso papel daqueles da vida de pecado. Santa Teresa também, se não me engano, ela vai dizer que uma alma em pecado mortal, ela é uma alma podre. Ela teve essa revelação, essa visualização, Deus permitiu isso a ela, uma mística da igreja também. E ela dizia que assim, vocês já viram uma pessoa morta, um corpo, já decompondo e tudo mais? Às vezes tem um cheiro mau, a gente vê que fica meio desagradável às vezes. E Santa Teresa, ela fala que a nossa alma fica 1000 vezes pior. Ela não fala com essas palavras, mas é isso que ela quer dizer, que fica muito pior quando a gente está em pecado mortal. Pecado mortal, para quem não sabe, são os pecados que nós vamos contra os mandamentos da igreja e de Deus, os mandamentos da lei de Deus. E aí eu fiquei refletindo nisso, Santa Teresa falava, e ela ainda teve uma outra visualização, até um pouco mais particular, eu compartilho com vocês, que uma vez ela teve uma visualização de um padre consagrando a Eucaristia, e sobre o pescoço dele haviam 2 demônios. E ela ficou assustada, e aí a primeira coisa que ela fez foi rezar a Deus, e Deus dava o discernimento a ela, dizendo assim: as mãos que consagram essa Eucaristia são mãos que muito me ofendem. E isso precisa ficar claro para nós, porque é muito fácil falar que crucificaram Jesus, deixar lá no passado. Agora a gente só adora, só segue, É muito mais fácil para nós deixar lá atrás. Enquanto Santa Teresa nos ensina que nós viemos fazendo o Calvário todos os dias. Uma coisa que a angiologia vai nos ensinar é que nós, seres humanos em terra, nós temos 2 coisas que os anjos não têm. A primeira delas é o poder de dar sacramentos, que é conferido ao sacerdote. Eucaristia, confissão, isso os anjos não têm.
até porque não se faz necessário a eles. Agora, a segunda coisa que os anjos não têm, que nós temos, é tempo. Tempo. Assim como Judas teve seu tempo e fez uso como ele entendeu que seria o correto, nós também temos o nosso tempo e devemos fazer o uso dele como nós entendemos que seja uma via de santidade para nós. Isto é, entender que eu fui feito para a vida eterna. Hoje eu vejo muitas pessoas vivendo para essa vida. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas pessoas acumulando os bens para cá, as pessoas, sabe, focadas no sucesso aqui. Oi, Valentina. Focada em ter as máximas do mundo e esquecendo de cuidar da sua vida, da sua alma. O que adianta um corpo vivo e uma alma morta? Hoje, enquanto é tempo, a gente só tem dois modos de voltar para a cruz e olhar para Jesus e poder retornar uma vida de santidade. A primeira dela é a confissão e a segunda é a Eucaristia. Não tem outro modo de voltar. Não tem. O resto é contar com a sorte. Aí a misericórdia, Deus por si, você. Mas eu não sei vocês, mas eu não prefiro não correr o risco. E essa é a única certeza que a gente tem, é que a gente um dia se vai. E como é que nós estamos preparados para esta ida? Como é que nós temos nos colocado para essa ida? A gente não pode cair nessa relativização de levar uma vida de qualquer jeito. A nossa santidade é para hoje, para hoje. A Canção Nova tinha um bordão, quem é mais aí achegado à comunidade pode me confirmar, onde eles diziam, ou santos, ou nada. Esse era o bordão, né, da Canção Nova. E aí, partilhando uns tempos, né, eu tenho um irmão que está lá, e aí a galera tá todo num clima assim, e aí ele falou assim, Gabriel, olha, as coisas por aqui mudaram. Eu falei, sabe aquela história de ou santos ou nada? Acabou. Aí eu olhei assim e falei, misericórdia, no caminho de santidade, né? E ele falou assim, Gabriel, a partir desses tempos, ou santos, ou santos. A gente não tem mais tempo para viver o nada. A gente não tem mais tempo para perder. Ou nós somos santos ou nós somos santos. E santidade, segundo São João Paulo II, é lutar contra o pecado todos os dias. Muitos se enganam dizendo que santidade, eu não vou ser santo porque eu tenho pecado. Caramba, então a gente exclui todos os santos do cânone da igreja. A gente salva só Nossa Senhora. A primeira condição do santo é ser pecador. A santidade, ela é um chamado para nós que somos pecadores. Agora, eu digo a você, ou santos ou santos. O grupo de oração Novo Pentecoste não tem mais um nada para escolher. O tempo do nada ficou lá atrás. Se até hoje para nós eram santos ou nada, acabou. Ou nós estamos perdendo tempo aqui. Se for para ser o nada, eu prefiro ser o nada sentado no sofá e vendo Netflix. Prefiro ser o nada num churrasco, prefiro ser o nada, sei lá, no shopping, qualquer outro lugar. Porque ser um nada no grupo de oração, eu não prefiro que não. Inclusive eu repito isso todos os dias para mim.
ser um nada no seminário é a maior perda de tempo de vida que eu teria. Porque o grupo ainda a gente vem uma vez por semana, tem a missa. Lá é uma vida integral. Então se eu for um nada, tenso. Como é que você tem sido naquilo que o Senhor tem colocado para você? O sentido da nossa vida são dois: amar e servir. E um está unido ao outro. Eu não posso servir sem amar, e eu não posso dizer que amo se eu não sirvo. Isso é uma coisa que Jesus Cristo vai nos ensinar com muita categoria. O Evangelho em todo se baseia nisso. Santo Inácio de Loyola, ele vai dizer: em tudo amar e servir. Se hoje na nossa vida nós não estamos amando e servindo, precisamos revisar o nosso caminho de santidade. E esse caminho de santidade é um chamado específico à nossa vida, que ele condiz a uma realidade em que é própria sua. A forma como eu compreendo que o Senhor me chama à santidade é na vida sacerdotal. É na sua profissão, de repente. É na sua casa. Amar e servir os filhos. Eita Deus! Amar e servir os pais. Eita Deus, 2. Amar e servir os meus irmãos. Amar e servir aqueles que eu não gosto, meus vizinhos. Amar e servir o povo da minha rua. Amar e servir aquela galera que faz barulho do funk à noite, que não me deixa dormir. Olha quanta gente a gente tem para amar e servir. Amar e servir os clientes que me dão dor de cabeça. Amar e servir o meu chefe. Amar e servir os padres da onde a gente vai. Amar e servir os nossos superiores. Olha quanta gente nessa conta para a gente amar e servir. Difícil, né? Mas não é impossível. Porque uma vida no Espírito, ela exige que nós façamos assim. A vida no Espírito, a gasolina, o combustível dela é o amor e o serviço. O meu reitor no seminário, ele me dizia uma coisa assim, que muito se fala de castidade, né? E quando a gente pensa em castidade, a gente pensa logo em ato sexual, algo nessa conotação. E ele falou assim para mim: Gabriel, é possível alguém ser casto e matar? É possível alguém ser casto e desprezar aqueles que vivem na miséria? Aí eu já estava cabeça assim. Dizem que São José é o castíssimo esposo. E ser casto vai muito além de viver a ausência de atos fora, né, do casamento, enfim, o que for o que vem à nossa cabeça sobre castidade. É muito maior. E a cruz de Cristo, ela tem uma função que é incrível na nossa vida. Que é nos tornar servidores e pessoas que amam. Isso é possível a partir de uma experiência com Cristo. Aqueles apóstolos que viviam suas misérias, eles só puderam amar os outros e servir aos outros quando eles fizeram essa experiência de amor pessoal com Cristo. E hoje eu quero te convidar a isso. Que tudo isso que nós partilhamos aqui nessa noite seja tratado com o médico dos médicos, com o próprio Cristo. Que hoje a gente tem essa oportunidade, né? Hoje o nosso irmão na oração nos disse que temos corações sedentos aqui. E logo me vinha a imagem da mulher do poço, a samaritana. Para quem conhece a história, para quem não conhece, aliás,
A samaritana, ela estava no poço para pegar água, obviamente, mas ela encontrou alguém ali também no poço. Nada mais, ninguém menos, Jesus. E Jesus olha para ela: o que eu tenho para te dar não vai saciar a sua sede só agora, mas é algo que vai te saciar de uma forma a qual ela nem imaginava. Isso que ela era tida como adúltera, né? Quantos homens ela não teve, né? E Jesus disse isso a ela, porque nesse chamado nosso à santidade, o nosso coração ele tem uma busca eterna pela felicidade. Tanto que a nossa vida é baseada em tentar ser feliz. É ou não é? Eu busco uma profissão para eu tentar ser feliz. Eu busco uma vocação para eu tentar ser feliz. Eu tenho uma família para tentar ser feliz. Né? A gente busca a felicidade a todo momento. O problema é que muitas vezes essa felicidade ela é preenchida com outras águas que não são aquela do poço de Jesus. E as únicas coisas que devem nos preencher é o sangue e água da misericórdia jorrados pela via do Redentor. Neste momento, queria convidar vocês a se aproximarem aqui de onde eu estou. Aqueles que sentirem o desejo de se ajoelhar, que sentirem o desejo de só ficar diante de Jesus crucificado, a intimidade é sua com Cristo, do seu jeito, sentado, mas se aproxime perto, você não tenha medo de chegar perto de Jesus. Hoje o amado vem ao nosso encontro. São Francisco de Assis, ele diz que não se abrasará aquele que não se enamora da cruz de Cristo. Portanto, então vamos cantar na presença do nosso Rei crucificado. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em tuas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saí nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saíram amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado.
só saía amor. Foi sempre o teu amor. Por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se livre e amado, pois é o teu amor que cura a sua dor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o teu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Pois é o teu amor que cura a sua dor. Entregue a sua dor ao crucificado. Filho, filha, eu não sei qual tem sido na sua vida hoje. Aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz ter o coração chagado. Mas diante de nós está aquele que é o único que é capaz de curar as nossas dores. Entrega ao coração de Jesus aquilo que já não tem mais solução, aquilo que mãos humanas já não conseguem mais compreender, aquilo que para você tem sido algo de tirar o seu sono. Entregue, se renda. Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Você que ainda não se aproximou de Jesus, temos um pouquinho só de tempo, ainda não se aproxime. Coloque a mão na cruz. Entregue a Ele as suas dores, entregue a Ele tudo aquilo que está no seu coração.